Estou de volta para dar sequência à nossa aula. Condição adversa de vias. Então vamos falar agora aos fatores relacionados à via, seja na sinalização ou na pavimentação, que aumentam o risco ou a chance de ocorrer um acidente. Aqui estão as principais condições de via: curvas, declives acentuados, descidas fortes, falta de pavimentação ou pavimentos com buraco, escorregadia, com ondulações ou locais onde acumula-se água na via, acostamento com declives, pista escorregadia, deficiência na sinalização ou a vegetação muito próximo da pista, muitas vezes cobrindo a própria sinalização, ou lombadas. As lombadas, é interessante que elas são colocadas nas vias com o intuito de reduzir o número de acidentes. Porém, se ela não foi estudado, não foi feito um estudo técnico da viabilidade da lombada naquele local, ao invés dela reduzir o número de acidentes, ela poderá sim gerar acidentes e aumentar o risco de acidentes. Por isso, a necessidade sempre de um estudo técnico da necessidade e da viabilidade de uma lombada em um determinado local. Primeira condição, então, a condição diversa de curvas, né? E aqui os principais fatores, né, associados à curva que aumentam o risco de acidentes. As curvas mal projetadas. Aquela curva onde a inclinação dela faz com que, no momento que você entre nesta curva, o veículo sai da pista. Toda curva ela deve ter uma inclinação devidamente projetada por um engenheiro civil responsável pela obra, o qual faz um estudo com o ângulo da curva, a qual faz com que o veículo, no momento, ele diminua a possibilidade do veículo sair da curva. A falta de visibilidade nas curvas, né? Sinalização inadequada ou falta da sinalização, ou não possui a sinalização ou ela é inadequada. A placa está dizendo que é uma curva à esquerda e ela é uma curva acentuada à esquerda. Isto faz com que aumente o risco de acidentes nestes locais. E a outra é relacionada à velocidade incompatível que o condutor está desenvolvendo no local daquela curva, mesmo diante de uma sinalização ou de uma curva bem projetada. Declives acentuados, né? Então aí algo relacionado às descidas fortes, né? Então os cuidados seria você testar os freios antes de entrar neste declive, aí principalmente se tratando de veículos pesados, de caminhões e ônibus, né? Nunca desça com o veículo desengrenado, sempre utilizar o freio motor. Recomenda-se que você deverá utilizar a mesma marcha para descer um declive como a marcha que você utilizaria para subir aquele local. Então, se tem lá um declive, que ao contrário, no aclive você necessitaria de uma primeira marcha, então no momento que você está descendo, também utilize a primeira marcha, né? Então, essa é uma recomendação aí para qualquer tipo de veículo, indiferente de ser um veículo pequeno ou um veículo maior. Problemas agora relacionados a pavimento, né? A pavimento com defeito, com buracos, desníveis, né? A imagem aqui retrata bem uma grande parte das nossas vias brasileiras, né? Buracos, desníveis, falta de sinalização, né? Então, ao perceber essas condições na pista, cabe a você, condutor, reduzir de velocidade, redobrar a atenção. Aí, muitas vezes você vai desviar de um buraco, acaba batendo em outro veículo, né? Então, ficar bastante atento frente a estas condições relacionadas aí ao pavimento, né? Os motociclistas deverão ter mais cuidados ainda frente a estas condições aí relacionados ao pavimento, né? Primeiro cuidado, segure firme o guidão, mantendo firme os braços, né? Em caso de derrapagem, você deve virar levemente no sentido da derrapagem, né? Aqui existe uma questão que cai bastante na prova referente a este item. Muitas vezes a questão está assim, ao se deparar com um obstáculo na via. O obstáculo na via poderá ser um buraco ou até mesmo uma valeta, uma vala, algo assim. O que você deverá fazer, no caso do motociclista, segurar firme o guidão e passar alinhado ao obstáculo. Ou seja, passar reto, né? O obstáculo, não tentar desviar
Se você estiver muito próximo do obstáculo, você poderá se desequilibrar ao tentar desviar. E o que você poderá fazer é procurar se levantar, ficar de pé em cima da moto e passar alinhado ao obstáculo. Não freie, não desvie, né? E segure firme o guidão, tá? Reduzir sempre que possível a velocidade antes, né, destes locais de pouca aderência ou dos buracos, né? Nunca em cima do buraco ou do local de pouca aderência, que se você aí neste momento tentar frear com a moto, é bem provável que você derrape, né? No momento que você já estiver sobre o buraco ou sobre este local de pouca aderência, mantenha a aceleração. Também desacelerar poderá desequilibrar você, né? Se necessário for utilizar os freios, utilize sempre ambos os freios, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Nunca utilizar apenas um deles, né? Principalmente o dianteiro. Se você utilizar apenas o freio dianteiro, bem fácil de você se desequilibrar e acabar caindo da moto ou derrapando com ela. Deficiência na sinalização, uma outra condição adversa aí de via, né? Ou é a vegetação muito próximo à pista, né? Que também pode encobrir a sinalização, como é o caso aqui, ou até dificultar numa curva de você conseguir visualizar um outro veículo, né? E uma outra condição é os acostamentos com desníveis. Não é o acostamento com uma queda, mas muitas vezes a diferença de altura entre a pista e o acostamento, um desnível muito grande, que quando você vai sair da pista para acessar o acostamento, você perde o controle do veículo. Claro que sempre que você, condutor, for acessar o acostamento, diminua um pouco de velocidade antes, para então acessar o acostamento. Porém, locais com grande desnível, há um risco grande de acidentes ao acessar os acostamentos. Ok? Fechamos aqui o tópico referente às condições adversas de vias. Só relembrando, fechamos 3 condições. Condições adversas de luz, condição adversa de tempo e condição adversa de vias. Lembrando, nós temos um total de 8 condições adversas. Na sequência, vamos para a 4ª condição. Até mais!